Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto como é que viu este terremoto que constitui o atentado a Donald Trump e todas as consequências que daí vão decorrer. Aparentemente, se é que não estava já antecipadamente previsto, a verdade é que tudo isto faz com que a vitória de Trump esteja praticamente fechada, não lhe parece? Sim, parece-me que isto, digamos, dá uma machadada final àquilo que seriam as expectativas por parte de Joe Biden de ainda conseguir virar a campanha a seu favor. Vale a pena voltar atrás só para pensarmos que há uma semana a ideia era de que Trump estava à frente das sondagens, que as performances sucessivamente cada vez mais, eh, digamos, frágeis de Joe Biden, não obstante alguns momentos mais altos e outros menos altos, acabavam por debilitar a sua posição, aquilo que se passou no debate com Trump, mas depois uh, recuperado ligeiramente numa entrevista, numa conferência de imprensa, mas Biden claramente é um personagem com alguma fragilidade, vale a pena dizê-lo, não na expressão das ideias, isto é, as ideias, nomeadamente em matéria de política externa e até algum comentário sobre as questões de natureza interna, estavam ali e Biden apresentava-as de uma forma coerente, concordo só não com elas, só que Biden tem falhas claras de natureza da expressão que tornam para alguém que está no espaço público a situação complicada. E, portanto, isso dava já a Donald Trump um certo avanço, até porque, e este é um ponto interessante, Trump, nas últimas semanas, tinha vindo a mostrar, nas suas intervenções públicas, alguma contenção relativamente à linguagem, isto é, aquilo que normalmente eram as suas tiradas mais chocantes, que podiam de certa maneira debilitar ou criar maior conflitualidade, Trump mantinha-as mais ou menos escondidas, o que significa que aprendeu alguma coisa. Depois há o que aconteceu na Pensilvânia, isto é, há um ataque, uma tentativa de assassinato de Donald Trump. Tivemos depois tudo aquilo que foram as teorias da conspiração, se foi ele que criou, se foram os tribos democratas que criaram, enfim. A verdade é muito clara, há uma tentativa de ataque, Trump teve a sorte de não ser atingido fortemente, atingiu apenas numa orelha, o que é uma coisa extraordinária, do seu ponto de vista, digamos, da sua própria sorte. É alguém que teve uma sorte extraordinária. E este elemento, de certa maneira, humanizou Trump, deu-lhe uma imagem diferente, foi alguém que acabou por ser fragilizado por um ataque suez, portanto, isso criou à volta de Trump, digamos, alguma simpatia, a contrastar com a antipatia que ele tinha em muitos setores. Isso também levou Humanizou, mas também endeusou, não é, embaixador? também, Porque não há muita gente que possa dizer que escapou por 3 centímetros a uma morte verdade, certa. verdade, é uma coisa extraordinária, é uma coisa absolutamente extraordinária. Trump cavalgou naturalmente o incidente, não é óbvio, todos o fariam, não havia ninguém que o não fizesse. Isto, de certa maneira, travou duas coisas. Travou o debate interno dentro do Partido Democrático para a substituição de Biden, que ainda estava em curso, embora Biden resistisse à sua substituição, mas agora, neste prazo, já não há tempo para mais nada e os democratas não têm outra solução melhor para combater Trump do que o próprio Biden. Eh, portanto, isto criou, e mais do que isso, criou aos democratas uma certa dificuldade na linguagem para se opor a Trump. Porque se até agora Trump era o grande fator divisivo da sociedade americana, e Biden explorou isso bem, no sentido de dizer Trump criou as maiores dificuldades, Trump estava a dividir a sociedade americana, polarizou a sociedade americana, etc. Agora, depois de ter levado um tiro, poder-se-á dizer, bem, mas Trump polarizou a sociedade americana e está a pagar o seu preço. Pode ser que sim. Até pode-se fazer essa interpretação. Mas não há muito espaço neste momento para os democratas fazerem um ataque muito forte a Trump, a alguém que acabou de sofrer um atentado de vida, de morte. Acredita, embaixador, permita-me que o interrompa, acredita nesta última notícia que saiu,
alguns no início desta manhã de quarta-feira, de que há uma Iran Connection por trás do atentado. António, eu não acredito em nada nos Estados Unidos e acredito em tudo, quer dizer, e a sensação, ainda estamos neste momento com dúvidas sobre o atentado que matou John Fitzgerald Kennedy em 1963 e se Lee Harvey Oswald eram agente do KGB ou não, se havia os gangues de Miami por trás, se os cubanos estiveram a favor daquilo ou não. Nos Estados Unidos tudo é possível, tudo vai continuar. Nunca mais este atentado vai desaparecer do imaginário. Faz parte da vida americana. Sobre isso não há mais pequena dúvida. E, portanto, o facto é que houve um atentado. Se as coisas estão ou não estão ligadas a determinados fatores, no caso de Kenny, eu esqueci-me de falar da máfia, que também estava ligada a isso. Portanto, há aqui um conjunto variado de questões. Na realidade, aconteça o que acontecer, e com todas as especulações, Trump avança primeiro para a Convenção Republicana, que lhe está a correr, no momento em que estamos a gravar isto, na quarta-feira, lhe está a correr bem, e está bem organizada, com muitas pessoas de cor, com discursos muito sintonizados, com a desaparição, mesmo na assistência, de tudo aquilo que eram velhas personalidades republicanas. Mitt Romney desapareceu, George W. Bush não vai lá, obviamente Mike Pence, o antigo vice-presidente de Trump, não vai lá, etc. Bom, e no meio disto, o que é que surgiu? Surgiu um nome completamente desconhecido, pelo menos para mim e para muita gente, enfim, era um dos nomes que estava nas listas, mas a substância não a conhecíamos, que é o novo vice-presidente de Trump. J.D. Vance, chama-se J.D. Vance, é um homem formado em Yale, é um homem com um percurso interessante sob o ponto de vista de vida e académico, escreveu um livro que chegou a ser um sucesso editorial, que era um livro a propósito da vida da sua família e da vida das famílias pobres do Ohio e do Kentucky, e um livro com êxito, segundo a imprensa americana, eu nunca li, e aparentemente é uma figura diferente de Trump, embora igual a Trump, como é? Portanto, ele diz exatamente o que Trump diz, sob o ponto de vista das posições. Já disse o contrário, já chamou a Trump Hitler, já chamou a Trump vários nomes, mas depois foi-se reconciliando e foi-se aproximando de Trump. É um personagem intelectual, tem uma frescura no seu discurso muito diferente do de Trump, enquanto Trump é um impulsivo, um primário, com frases muito simples, este homem é um homem trabalhado. E aparentemente Trump este homem, atenção, só tem 18 meses de ação pública visível, está há 18 meses no Senado. Trump foi buscá-lo, prescindiu de nomes que se tinha falado, como o governador Mark Rubio, ou mesmo como Nikki Haley, que eu tinha contestado, e foi buscar alguém que não tem ligações, que não traz aparentemente um valor acrescentado muito especial em termos de Estados, ou em termos de mais à esquerda ou mais à direita, não. É apenas aquilo que parece ser o seu sucessor. E, portanto, é uma figura interessante e é uma figura cujo percurso nós vamos ter oportunidade, se eventualmente ele vier a ser eleito com Trump, e se Trump vier a ser eleito, de seguir, porque é uma figura diferente e é uma figura mais ideológica, e que traz um elemento novo, vamos ver para o futuro, que é uma afirmação muito clara de que é preciso pôr termo à guerra na Ucrânia e que esse termo à guerra na Ucrânia só pode ser feito através de concessões feitas para a Ucrânia em matéria territorial à Rússia. E porque ele considera que os Estados Unidos estão a gastar imenso dinheiro com a Ucrânia, que a Ucrânia não é uma prioridade para os Estados Unidos, é muito claro, que a prioridade é a Ásia-Pacífico, e também, por outro lado, tem uma posição bastante similar à de Trump, no sentido de proteger Israel. Eu diria que se fosse palestino, não estava muito satisfeito neste momento e estava bastante preocupado. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez, embaixador, para falarmos das duas guerras no ativo, numa altura em que na Ucrânia, aparentemente, as coisas
quase diria ironicamente, que estão à espera de novembro, do dia 5 de novembro, nos Estados Unidos. E em Israel a evidência continua a ser a de que a paz não está na agenda de Israel. Na Ucrânia, António, eu ousaria dizer que se a plausibilidade de uma vitória de Trump se vier a desenhar de forma clara nos próximos semanas, meses, a aceleração, digamos, das soluções possíveis para a Ucrânia pode fazer-se antes das eleições e mesmo entre o período das eleições e a tomada de posse de um futuro presidente Trump em janeiro de 2025. É porque, e já se viu isso, aliás, numa declaração curiosa de Zelensky, no sentido de admitir que numa próxima conferência do modelo idêntico à que se fez na Suíça, a Rússia já pudesse estar sentada. E, portanto, Zelensky estará, digamos, conformado com a necessidade de ter a Rússia a bordo já de um diálogo qualquer e não necessariamente o que tinha vindo a ser feito até agora, uma espécie de pressão brutal sobre a Rússia feita por um conjunto muito alargado de países. Por outro lado, Zelensky também não desconhece que há uma espécie de um cansaço da guerra na Europa. Nós estamos num novo ciclo europeu, vem aí uma nova Comissão Europeia, vem aí um novo ciclo no Conselho de Ministros, e isso também, no fundo, corresponde a um outro tempo da Europa. Dito isto. Um outro tempo, perdão, um outro tempo que Vítor Orbán tem marcado com grande incisão. Vítor Orbán é, digamos, o representante de Trump na Europa. Vítor Orbán tem-se De Trump e antecipado. de Putin, é engraçado como Trump e Putin consegue fazer a quadratura do círculo. exatamente. Viktor Orbán é, dentro da Europa, alguém que faz uma dissonância relativamente àquilo que é a posição maioritária dos países europeus no tocante à questão ucraniana. Não deve ser fácil fazer isso, do ponto de vista diplomático e político, etc. Esse isolamento tem o seu preço. Mas Orbán fala com uma certa coragem, há que dizê-lo, criando um isolamento e, mais do que isso, sendo punido por uma linguagem europeia que detesta aquela sua posição. E há, até dentro da União Europeia, várias tentativas no sentido de boicotar a sua própria ação. No fundo, Orbán está um pouco, para as pessoas que têm alguma memória de há 24 anos, como esteve a Áustria durante a presidência portuguesa da União Europeia em 2000. Isto é, uma tentativa de isolamento da Áustria e que tem que sempre ser feita, para ser feita de uma forma, digamos, tecnicamente correta, tem que sempre ser feita preservando os direitos neste caso da Hungria, no quadro europeu, mas em tudo aquilo que for de natureza política ou de natureza voluntarista, afastando a Hungria. E a Hungria, digamos, vai sofrer esse desgaste. Pode ser que esse desgaste seja menor se, entretanto, a tal plausibilidade de Trump ser presidente e ter uma solução para a Ucrânia, e Orbán já esteve com Trump e até já publicou tweets dizendo Trump tem a solução é muito simples, é cortar o dinheiro à Ucrânia e dizer à Ucrânia que tem que ceder território no Donbass, não sei se também em Kherson e Zaporizhia, para fazer a paz. Depois resta saber-se também que Ucrânia, isto é, uma Ucrânia dentro da NATO ou fora da NATO, uma Ucrânia que pode entrar para a União Europeia ou não pode entrar para a União Europeia, as coisas vão se pôr por aí. Até agora, a Ucrânia está, temos vindo a falar disto, está a resistir, houve avanços russos, mas apesar de tudo não há avanços fortíssimos russos, e a Ucrânia está a receber novo material que está a criar algumas dificuldades à Rússia, novo material ocidental. Está-se à espera da chegada dos F-16, que pode ser ou não um game changer. Vamos ver como é que os F-16 depois concorrem com os aviões caças russos. E, portanto, estamos aqui numa fase absolutamente de impasse. Este é um momento de impasse, que tem no fundo de cena as eleições americanas e o resultado possível para Trump. Até agora havia uma dúvida grande sobre quem é que ia ganhar, e quem as fosse ganhar tinha uma leitura completamente contrastante da questão ucraniana. Agora, se for Trump a ganhá-las, eu acho que o mundo, a Europa, etc., vai interiorizar muito rapidamente a vitória de Trump e, mais do que isso, a possibilidade de Trump fechar a torneira financeira. Há um ponto que eu gostava de dizer, porque eu sinto e porque me preocupa.
Há muitos países europeus, como é sabido, em particular a Polónia e os Bálticos, mas também alguns países ali daquela zona, que estão absolutamente em pânico relativamente à possibilidade da Rússia ter um sucesso no tocante da relação com a Ucrânia. E eu tenho, confesso, algum receio que neste período que vai mediar entre agora a entronização de Trump, que vai sair da Convenção Democrática, e a sua eleição em novembro, algum destes países possa ser tentado a uma ação de apoio à Ucrânia no plano formal, no plano prático, que é mandar tropas, eventualmente ir para o terreno dentro da Ucrânia, provocando uma situação de tensão e um dilema à Rússia relativamente à entrada da NATO ou não na estrutura. E se isto acontecer, poderíamos ter uma situação muito grave. E eu volto a lembrar o que se passou em 2008, a quando da questão da Geórgia. A quando a questão da Geórgia, nos últimos meses da presidência George W. Bush, antes da chegada de Obama, houve uma tentativa por parte de Saakashvili, presidente da Geórgia, no sentido de reverter, de tentar reverter à última da hora, e há quem diga que havia sinais de Washington para o fazer, aquilo que se quer a ocupação objetiva por parte da Rússia, ou de forças próximas da Rússia, quer da Ossétia do Sul, quer da Abcásia. Tentou fazer isso, a Rússia reagiu, invadiu a Ucrânia, peço desculpa, invadiu a Geórgia, e houve uma mediação europeia para acalmar as coisas. E essa acalmia das coisas funcionou a favor da Rússia, que tomou conta, praticamente, deu a independência à Ossétia do Sul e à Abcásia, e foi favorável à Rússia. Essa intervenção da presidência rotativa da União Europeia, que era de Sarkozy, hoje é muito criticada, porque foi a criação de uma situação que favoreceu a Rússia. E há quem diga do outro lado, mas então, no fundo, o Orbán está a fazer um pouco a mesma coisa. Não é, é diferente. É que em 2008 ainda não havia o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa que não permite às presidências rotativas fazerem este tipo de ação. Quem tem que o fazer é o alto representante para a política externa de segurança, dependente quer do Conselho, quer da Comissão, da qual é vice-presidente. E, portanto, Orbán não tem esse direito, Sarkozy tinha. Mas, enfim, devo dizer, volto a dizer, eu tenho algum receio que alguma coisa possa acontecer em termos de precipitação voluntarista por parte de alguns países mais preocupados com o final desta situação ucraniana. Havia de ser uma coisa um bocadinho estranha, porque nessa circunstância a acontecer, a NATO teria que explicar ao mundo se sim está envolvida ou não está envolvida. António, nós temos aqui diferente. Até agora a NATO disse sempre que não estava envolvida, embora fizesse toda a coordenação e mais do que isso, agora ia criar um comando específico para substituir Ramstein, comando esse que tinha a ver com a coordenação das forças que apoiam a Ucrânia, mesmo para além das forças NATO. Portanto, a NATO está cada vez mais envolvida, digamos, e o próprio Stoltenberg, e não há indicação de que Mark Rutte, o novo secretário-geral, tenha uma posição diferente, ia nesse sentido e favoreceu isso. Mas, apesar de tudo, há um cenário que é assim. Imagine que a Polónia, ou a Estónia, ou a Lituânia mandam tropas para a Ucrânia. E dizem, estas tropas são tropas dos países NATO, mas não estamos aqui pela NATO, estamos aqui bilateralmente. A Rússia considera que a NATO que entrou na Ucrânia ou não? Pode-se manter a ambiguidade neste aspecto, no sentido de dizer, não, peço desculpa, isto são tropas que não estão sob comando de NATO, são sob comando nacional, o polaco ou estónio. Isto é uma situação de ambiguidade, é um dilema estratégico que pode ter consequências graves, porque de repente quer dizer, não se está a ver, por exemplo, pode-se pôr a hipótese, e a Rússia então vai atacar a Polónia por causa de ter tropas, ter enviado tropas para a Ucrânia. São situações gravíssimas sob um ponto de vista do equilíbrio global. Esperemos que eu esteja enganado. Embaixador, só para uma resposta muito rápida, dado que o nosso tempo desta segunda parte está a acabar, em Israel não se vislumbra qualquer hipótese de haver Não, paz nos próximos 450 anos. não, quer dizer, o que se passou nos últimos dias em Israel foram massacres absolutamente abomináveis em Gaza. Que não se podem contar, pelos vistos, agora temos um problema de contagem de mortes, que é um efeito colateral completamente inacreditável que está a acontecer.
Sim, neste momento é uma situação sem controlo, e mais do que isso, em que o único ator internacional que tem alguma capacidade de atuação está completamente de mãos atadas e a pensar noutras coisas, que são os Estados Unidos. E o mundo ocidental, e em particular a Europa, que é de uma extrema hipocrisia nesta matéria, e de uma extrema incapacidade de atuação, e de uma extrema incapacidade de pôr qualquer pressão sobre Israel, está a perder toda a sua autoridade moral em Israel. Mais do que isso, quer os Estados Unidos, quer a Europa, estão a perder em Israel toda a autoridade moral que podiam reivindicar na Ucrânia. Exatamente. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que nos dê ideia daquilo que lhe parece que vão ser as eleições na Venezuela, onde se podia dizer uma frase um pouco palerma do género: o regime continua com Nicolás a cair de Maduro. É verdade, é verdade. Nicolás Maduro é, apesar de tudo, um resistente no lugar, porque nós já o damos por morto, salvo seja, politicamente várias vezes, com o cerco internacional grande. Nicolás Maduro mantém desde 2013, em substituição de Hugo Chávez, que faria agora 70 anos, mantém um regime ditatorial sinistro, vamos ser claros, e com sucessivas ondas de repressão, às vezes abrindo um pouco mais sobre da oposição. Houve um grande isolamento internacional de Nicolás Maduro, que tem uma postura e uma forma pública de se afirmar um pouco coreográfica, e digamos num modelo muito, muito típico, digamos, e atípico relativamente ao modo normal de fazer política. E vamos para um novo processo eleitoral de eleições presidenciais. Há a maior das dúvidas, vale a pena começar por dizer, sobre o modo como estas eleições presidenciais vão correr, porque a sensação que há é que Maduro tudo fará para evitar qualquer hipótese da oposição vir a ganhar estas eleições. As E, sondagens dão uma vitória esmagadora da oposição, exatamente. Estamos a falar de 60% contra 10% para Maduro. É verdade, mas sabe que a aritmética nas eleições venezuelanas é uma ciência não exata. E eu tenho as maiores das dúvidas, mas enfim, vamos esperar para ver, se a oposição consegue avançar de uma maneira com sucesso. Maduro tem a sua máquina montada, essa máquina é uma máquina que vem já do tempo de Chávez, é uma máquina populista, é uma máquina de, de pegar naqueles bairros mais pobres, nas situações mais difíceis, através de medidas muito, muito demagógicas. Vamos ver se a oposição tem algum espaço. A principal candidata da oposição, e que tinha um grande apoio, Maria Corina Machado, foi afastada por decisão política do governo. Há agora um diplomata que encara a oposição, Edmundo González Urrutia, mas não obstante ser um diplomata, eu não lhe dou todas as possibilidades de vir a ter sucesso. Vamos ver o que é que vai acontecer. A Venezuela vive volto a dizer, sob uma pressão internacional desde 2013, a altura da morte de Chávez. Maduro tem presidido a várias décadas, a vários ciclos de repressão, e, digamos, a própria situação económica está de rastros, a quebra do PIB é brutal. Houve agora, digamos, um pequeno balão de oxigênio que foi dado pela circunstância de, perante a situação no Médio Oriente, ser necessário o petróleo venezuelano, e os próprios Estados Unidos baixaram a pressão sobre a Venezuela porque lhes interessa o petróleo venezuelano. Mas, de qualquer forma, a situação interna é dramática. A Venezuela tem no estrangeiro milhões de pessoas que saíram da Venezuela. A maioria esmagadora dessas pessoas não votam nestas eleições porque só podem votar pessoas que estão há mais de 3 anos fora com situação legalizadora. Muita dessa gente que saiu pressionada acaba por não configurar a possibilidade de ser votante.
E por isso mesmo houve um acordo, digamos, um diálogo promovido internacionalmente, os chamados Acordos de Barbados, com a oposição. Esse diálogo levou a algumas regras, algumas das quais Maduro já incumpriu. Vamos ver, vamos esperar pelo dia 28 de julho, que é o dia das eleições na Venezuela. Também lhe quero dizer o seguinte: a sensação que eu tenho é que se a oposição conseguisse ganhar por uma margem pequena, íamos ter uma situação muito tensa da natureza política dentro da Venezuela. Dito isto, é bom que a comunidade internacional, digamos, esteja atenta à situação na Venezuela e esteja com os olhos postos naquilo que é, digamos, o ato eleitoral. Várias instituições, algumas instituições, embora com times muito pequenos, vão estar presentes nas eleições, nomeadamente o Carter Center, a União Europeia não, mas aí percebe-se, dado que a União Europeia no passado favoreceu, por exemplo, lembra-se de João Guaidó, que era o presidente do Parlamento, para substituir Maduro. Essa operação falhou e é natural, portanto, que a União Europeia tenha perdido, digamos, algum leverage, alguma capacidade de influência naquela região. Por falar em Guaidó, voltamos sempre ao mesmo. Há uns anos atrás, na primeira presidência de Donald Trump, o então presidente chegou a considerar Guaidó o presidente, de facto, da Venezuela. O país também está dependente exatamente de 5 de novembro, não lhe parece? Sim, mas Dependente, entre não aspas, como é acredito que evidente. aqui, digamos, a pressão sobre Maduro aumentará seguramente com Trump, mas Biden também tinha feito, digamos, tinha seguido uma linha, a não ser agora com esta pequena flexibilidade por razões petrolíferas, tinha feito uma linha bastante dura. A comunidade internacional democrática tem uma grande pressão, faz uma grande pressão sobre a Venezuela. A Venezuela é um país muito isolado. Lembra-se, aliás, que muito recentemente a Venezuela tentou encontrar uma espécie de um conflito artificial com a Guiana, como sempre acontece muito na América Latina, que é procurar, digamos, a conjugação e o reforço nacional através de um conflito externo. Faz muito parte da história da América Latina. E, portanto, nesse conflito o Brasil acabou por intervir, depois de uma hesitação inicial, e vamos ver quem é que vai ser durante os próximos 6 anos, porque o mandato na Venezuela é por 6 anos, o próximo presidente da Venezuela. Não podemos excluir uma situação de tensão e não podemos excluir ter de estar muito atentos àquilo que é o papel dos militares dentro da Venezuela. Um dos poucos apoios que o regime de Nicolás Maduro tem no exterior, ou pelo menos o mais importante apoio, parece-me, é ainda o do presidente Lula da Silva. Parece-lhe que. Relativo, António, é um apoio retórico. O Lula tem sido muito cuidadoso nesse aspecto. Certo. Lula foi um grande apoiante eu diria que apoiou muito, eu não diria que era um grande apoiante, apoiou muito o Hugo Chávez, tinha um diálogo muito fácil com o Hugo Chávez. Eu lembro-me, eu próprio falei com o Lula sobre o Hugo Chávez quando fui embaixador no Brasil, e havia um grande cuidado, e em particular pensava-se que o Hugo Chávez estava a ser vítima, digamos, de um cerco internacional, do imperialismo internacional, etc. E Lula tinha esse diálogo. Com Maduro as coisas são mais complicadas, não fechou as portas, é dos poucos apoios, digamos, em termos de diálogo que tem, embora Maduro tenha também apoios da Nicarágua, de Cuba, e aparentemente também da Rússia. Mas a Rússia, que foi importante ali, como aliás também chegou a ser importante a Turquia, está, digamos, neste momento com outras preocupações. Sim, tem a China sempre que creio ser ainda A o China principal parceiro comercial da Venezuela. são os parceiros comerciais que são essenciais, que no fundo sobredeterminam determinadas opções de natureza política. E isso é importante. No caso do Brasil, não era tanto assim, porque o Brasil estava a dar mais apoio à Venezuela do que aquele que recebia em termos de trocas comerciais. E, portanto, o Brasil estava a certa altura, digamos, a ser verdadeiramente um grande apoio económico e financeiro à Venezuela por razões de equilíbrio regional. Mais um tema que iremos continuar a acompanhar, evidentemente. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui, continuará com certeza a poder acompanhá-lo nos sites do Jornal Económico. Até para a semana, obrigado.